Bom dia, meninos. Boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre o nosso módulo C do curso de Gestão de Vendas. E o nome do módulo é Gerência de Vendas. Quais são as diretrizes para o trabalho de um gerente de vendas? Bem, o gerente de vendas tem que ter uma missão bem definida em sua mente, os seus objetivos e as suas estratégias e táticas. Quais são as habilidades que o gerente de venda deve ter? Ele deve ter as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Lembrando a você que nós estudamos isso lá no primeiro período, quando nós analisamos a quantidade de habilidade técnica, a quantidade de habilidade humana e habilidades conceituais que cada nível de gerência necessitava. Quais são as principais funções? A função de planejar, de orientar, de dirigir a equipe e de controlar os resultados. Tudo que for peculiar à área comercial. Resultados comerciais da empresa estão diretamente ligados a ele. Qual que é o papel do gerente de vendas? Bem, uma quantidade de papéis muito grande. Ele precisa elaborar o planejamento estratégico comercial, fazer o levantamento de informações sobre clientes, empresas e mercado, concorrência e potencial de mercado, planejar as atividades comerciais, analisar os mercados, desenvolver previsões de vendas, formular orçamentos, estabelecer cotas, organizar a força de venda, delinear planos operacionais, administrar a equipe de venda e, dentre todos essas atribuições, ter um bom relacionamento com seus subordinados. Vendedores e gerente de vendas. Esses possuem o mesmo interesse, que é vender. A diferença está no nível de responsabilidade. O gerente está acima do vendedor. Então, o gerente, ele precisa saber o que a empresa espera dele e consequente da sua equipe, pois o vendedor está subordinado a ele e faz parte da equipe. E também o que os clientes esperam da sua equipe. O sucesso de venda depende dos objetivos que foram traçados para as vendas, do planejamento para a conquista de vendas, do controle onde estamos e como chegaremos ao objetivo, e das medidas corretivas adotadas caso necessário. Quais são os fatores críticos de sucesso para o gerente de vendas? Bem, o gerente de vendas ele tem que ser honesto para com seus valores e para com os valores da empresa. Ele tem que ter a capacidade de realização, ou seja, de execução. Ele tem que ter compromisso com a determinação dos resultados. Ele tem que conhecer bem o negócio, tem que ser inovador e criativo, tem que ter capacidade de gestão. Lembra que eu falei? Gestão é muito importante. A capacidade humana para um gerente de vendas é muito importante. Ele tem que ser capaz de trabalhar e compartilhar em equipe. Tem que ter liderança, tem que ter a orientação para o cliente, tem que ter pensamentos estratégicos, habilidade na gestão de mudanças, ser capaz de delegar com responsabilidade, ter habilidade de negociação com persuasão. O gerente tem algumas funções junto à sua equipe. Então, o que o gerente deve fazer para manter a sua equipe ou para criar a sua equipe? Ele tem que saber recrutar a sua equipe, selecionar, treinar, saber remunerar e também saber motivar, porque um vendedor sem motivação, realmente ele não consegue atingir seus objetivos. Existe também o supervisor de vendas. É uma função
que em muitas organizações foi extinta, porém em algumas ainda existe. Nessas que foram extintas, elas foram atribuídas ao gerente de venda ou ao próprio vendedor. Mas para aquelas organizações que existe o supervisor, esse supervisor ele deve garantir as tarefas atribuídas ao vendedor, ele deve garantir que essas tarefas sejam cumpridas. Ele deve intermediar e apoiar o corpo de vendas e, frequentemente, assumir funções operacionais do gerente de vendas. Algumas tarefas importantes: apoio e motivação de equipe, e dentre as atividades internas, ele deve fazer o acompanhamento logístico, a abertura de crédito, o envio de amostras, faturamento, acompanhamento de produtos em desenvolvimento e deve fazer a administração da correspondência com os clientes, dentre outros. Já o vendedor, esse é responsável pela venda. Esse é responsável por serviços prestados ao cliente. Ele deve fazer prospecções de clientes, ele deve fazer levantamentos de informação, ele deve comunicar-se com o cliente, ele deve representar a empresa ou a sua marca e deve ser bom em negociações, deve saber fazer negociações. Bem, meninos, com isso terminamos nosso módulo C. Espero que tenham gostado, espero que possam tirar proveito e nos encontraremos no próximo módulo. Um abraço, boa sorte para todos e boa semana.